mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos
Glória a Deus. é o teu altar. É o vento. Como que você está? Como é que você está hoje? Tensa. Aflito? Precisando? É assim que Deus faz. Parece que o dia que a gente mais precisa, parece que o dia que a gente mais necessita de algo, é o dia em que nós temos mais para dar. É o dia que o Senhor tira, extrai de nós coisas que a gente não imagina. É assim, Deus. É quando nós estamos nos nossos piores dias. Parece que é os melhores dias. É onde nós não conseguimos ver. E muitas vezes nós não conseguimos nem sentir. Mas é daí que sai os melhores momentos. As canções de hoje tá como um alento para a alma. É algo que a gente sente que não tem nada da gente. É nesse momento que a gente entende que quando nós olhamos para nós, às vezes nós até nos perturbamos e dizemos: isso saiu de nós? Parece que a gente está no pó, parece que a gente está no caco. E é ali que Deus faz. Por isso que a palavra do Senhor diz que é difícil entender Deus. É difícil compreender as coisas de Deus. Porque é quando nós sentimos que nós não somos capazes, é que o Senhor nos capacita. Por isso eu entendo quando Paulo dizia, Paulo fazia uma reflexão daquilo que ele era, daquilo que ele carregava, daquilo que ele tinha. Paulo chegou a um ponto em que ele olhou para todo o conhecimento que ele tinha. Paulo era um doutor da lei. Paulo era entendido, era conhecido, conhecedor. Mas quando ele olha para Jesus, ele olha para tudo que ele sabe, tudo que ele tem, e ele considera tudo que ele sabia como esterco. Em outro momento, Paulo diz: quando eu penso que eu estou forte, que está tudo bem, é esse momento em que eu estou fraco. Mas quando eu olho e vejo que eu não tenho nada, e que no meu entendimento eu estou fraco, é aí que o Senhor me faz forte. É isso. Hoje, durante todo o decorrer do dia, pela manhã, em meu momento de reflexão, de pensamento, passa muitas coisas, Deus fala muitas coisas comigo. Mas existe algumas que elas parecem que ela nos marca.
E hoje, quando eu disse assim, Senhor, é tão difícil tomar uma decisão. Às vezes nós temos que tomar decisões. E durante muitos anos, as minhas decisões, elas eram baseadas naquilo que eu era. Mas hoje a gente parece que tem assim um temor tão grande com Deus. E aí as coisas ela tendem a ficar mais difícil. Porque a gente não sabe naquele momento o que tem de nós e o que tem de Deus. E foi exatamente essa a resposta do Senhor. Tomar decisão é difícil por quê? Porque nós não conseguimos discernir o que é de Deus e o que é nosso. Porque há uma mistura. Sempre haverá uma mistura de sentimento. Aonde as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, a nossa vontade, as nossas dores, elas se misturam. E isso aumenta a pressão para decidir o que fazer, o que é de Deus e o que é nosso. Então esse é o sentimento que nós carregamos hoje. Hoje essa é a dificuldade que nós temos quando nós vamos decidir alguma coisa. Porque nós precisamos entender quanto de nós tem ali. Quanto da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Quantas decisões nós não tomamos na nossa fragilidade, na nossa emoção, e que depois nos custou muito caro. Então isso faz com que eu entenda que o meu nível de relacionamento com Deus, ele tem que se intensificar cada dia mais. Aonde eu preciso ter a certeza que a voz que eu estou ouvindo, ela é 100% de Deus e não minha mais. Porque enquanto eu tiver dúvida disso, eu sempre vou ter problemas na hora de decidir alguma coisa. Talvez eu não vou saber esperar Deus. E essa é uma coisa que nós precisamos. E agora, eu estava olhando aqui uma anotação de 2024. Uma das muitas anotações que eu tenho aqui, que o Senhor vai falando comigo. Mas eu falei, Deus, eu preciso achar alguma coisa lá de trás, lá do passado. Quero saber se o que o Senhor me disse lá tem a ver com aqui. Tem a ver com o momento que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Porque, queridos, nós estamos em um momento de guerra. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque Satanás está gastando todas as fichas dele. Essa é a batalha final. E eu já estava conversando com a Fernanda e minha filha, e eu fiz uma pergunta que eu vou fazer para você. Em determinado momento o Espírito Santo falou, deu a chave, e eu falei, você como professora, você ensina os alunos, e quando você elabora uma prova, é baseado no que você faz a prova? No que você ensinou, no que você falou. E quando você dá a prova para eles, você espera o que deles? Que eles sejam aprovados. É isso. O Senhor fala conosco. E depois vem a prova. Para ver se nós realmente vamos ser aprovados por aquilo que nós falamos. E eu tenho visto que as lutas que nós temos vivido nesse tempo, é exatamente isso. Obrigado.
pode deixar ali, que ela vai ficar caindo mesmo. É exatamente isso, queridos. Não é provar para nós, para as pessoas. Não é ter que provar para as pessoas. Quando Deus requer algo da gente, não é para provar se Ele é Deus ou se Ele não é Deus, se Ele pode ou se Ele não pode. Tudo isso já está resolvido. O problema é que muitas vezes nós falamos e queremos viver baseado no que as pessoas vão pensar da gente. Se aquilo que a gente está falando, a gente vai cumprir. Mas quando o Senhor permite, queridos, na verdade, é o Senhor trazendo para nós, para ver se nós entendemos o que Ele diz. Quando a professora dá a prova daquilo que ela falou, ela elabora aquela prova para saber se eles entenderam o que ela ensinou. E o Senhor tem permitido esses dias. Eu tenho vivido intensamente algumas coisas que eu pensei que eu já tinha vencido e que eu nem lembraria mais. Mas Deus, Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele, com carinho, talvez com o mesmo carinho de uma professora ensinando o aluno, Ele nos fala. Ele nos leva, queridos, ao mesmo lugar. Essa semana o Senhor me levou a passar por alguns momentos que eu vivi isso há quase 20 anos atrás. E que a gente já tinha dado por certo. E a gente nem sabe que muitas vezes isso ainda está aqui dentro, ferindo a gente. E pelo fato de ter passado o tempo, a gente acha que já venceu. Tem muitas guerras que nós achamos que já vencemos, mas elas estão aí dentro. Aí a gente entende que é o que a gente fala, que para entrar na eternidade precisa ser curado. Ninguém vai entrar na eternidade, então a gente fala umas palavras proféticas, que naquele momento a gente não entende, mas que depois Deus vem revelando para a gente a veracidade, a verdade daquilo. Quando a árvore que está plantada no ribeiro, antes da entrada para a Nova Jerusalém, quando fala que nós vamos, a folha que vai curar, não é o fruto. Quem é que come uma folha de manga, queridos? Você chupa a manga, ela é doce. Mas já tentou experimentar a folha de uma mangueira? Aquele leite que ela solta, que ela gosma, que deve ser a coisa mais amarga que se possa existir. A coisa mais horrível. Talvez a gente vai ter ânsia de vômito a hora que mastigar uma folha daquela. A casca de uma polcã. Alguém já comeu casca de polcã? Aquilo queima tudo, queima. E o Senhor disse que nós vamos comer a folha. O que cura não é o fruto, é a folha. Porque o fruto traz o doce para você. Mas a folha, ela está ligada ao espírito e não à alma. Porque a alma não vai. O que vai é o espírito. E muitas vezes o espírito está ferido, machucado. E nós guardamos coisas que a gente não sabe. E aqui, quando eu estou falando que eu peguei algo que está, um versículo que diz assim, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 10. Daniel orando ao Senhor. Porque Daniel estava num momento difícil. Daniel já estava num lugar que não era dele. Ele foi levado como escravo. Ele estava vivendo na Babilônia, lugar de dor, de perseguição, de tirania, como é hoje nós estamos vivendo,
homens maus, pensamentos maus, atitudes más. E para alguém que ama Deus e adora Deus e quer viver Deus, é muito difícil isso. O sofrimento é muito grande, a dor é muito grande, porque nós lidamos com pessoas mentirosas, corruptas, pessoas que roubam, que mentem, que enganam, e nós temos que sobreviver nesse meio, como pessoas que amam a Deus e que têm que fazer como Jesus, não pode se envolver com isso, porque ao momento em que nós nos envolvemos com isso, nós nos tornamos conivente, e a conivência significa estar junto, ser o mesmo, viver o mesmo erro, o mesmo pecado. Então eu não posso ser conivente com o mundo, eu não posso ser conivente com as pessoas más, porque quando eu sou conivente, eu me associo a ela, o mesmo pecado dela passa a ser meu. E aí a gente fala assim, mas a pessoa errou, a pessoa fez errado conosco. Não, ela não fez errado, porque ela está no lugar dela. Quem está fora de lugar, de ambiente, somos nós. Porque se nós formos lá e nos misturamos a elas, não é elas que estão no lugar errado, somos nós. Porque aquele não é o nosso lugar. O nosso lugar é um lugar de engano. O nosso lugar é um lugar de mentira. O nosso lugar é um lugar de inverdades. O nosso lugar é lugar de pessoas malignas. Não é o nosso lugar. Então quando a gente começa a viver com eles e se misturar com eles, nós passamos a ser semelhantes a ele, igual a eles. E Daniel está aqui orando, fazendo uma oração, porque Daniel está ali naquele momento em que talvez a opressão era tão forte, a tirania era tão grande, que Daniel não... E aí Daniel, talvez num dos momentos, ele falou, Deus, o que eu faço? Como que eu vou resolver essa questão? Eu não posso sair daqui. Mas não foi eu que escolhi, me colocaram aqui. Mas agora eu estando aqui, eu preciso fazer a diferença. Por isso Jesus disse para o Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Seria a coisa mais tranquila, seria a coisa mais fácil que poderia existir, era Deus nos tirar desse mundo. Mas por que razão Ele não tirou? Não seria mais fácil Ele nos tirar daqui do que ficar nos defendendo? Quando Deus não te tira de um ambiente de horror e de luta, é porque Deus precisa de você lá, porque você é importante para aquele lugar. Agora, é nós que precisamos fazer a diferença. Eu ouvi de um pastor há muitos anos atrás, ele falou sobre Paulo, quando ele está falando sobre os romanos, ele diz, todos os saúdam, especialmente os da casa de César. A casa de César também era uma casa tirana, uma casa de horrores. E aí você pergunta, mas lá em Roma tinha santo? Tinha. É possível ter santo em todos os lugares. Aí ele diz assim que você tem a sua família, imagina, sua família toda, briga para cá, briga para lá, um não entende o outro, um discute com o outro, um grita com o outro, todo mundo estressado. Aí alguém no meio do estresse diz assim, vamos para a praia. É isso, a gente precisa de ir para a praia. Todo mundo se arruma, todo mundo pega suas coisas e todo mundo desce para a praia, para ficar na mesma casa. Como se chegasse na praia e estava tudo resolvido. Aí todo mundo começa o quê? A brigar,
a discutir, porque não é o lugar. Às vezes a gente não entende que não é o lugar, somos nós. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. É quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós mudamos aquele lugar. E às vezes a gente quer, não, mas está todo mundo lá, é uma confusão. Muda, transforma a sua vida, que você transforma o seu ambiente. Toda transformação começa conosco e não com o lugar, queridos. O lugar se transforma na medida em que nós nos transformamos. Então Daniel diz assim: e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos na sua lei, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento, que então está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo do todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. E aí ele continua a oração, mas há um momento aqui em que ele pede, é no começo, ele pede perdão. Pecamos, no versículo 5, pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos do teu mandamento e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ele está orando ao Senhor no momento mais difícil, mas quando ele ora ao Senhor, ele está fazendo uma oração de reconhecimento. Mas agora ele busca lá atrás. Talvez ele deva ter perguntado: Senhor, aonde que eu falhei? Aonde que eu errei? E talvez Deus deva ter dito para ele: não, não foi você, foram os seus pais. Foram os homens lá atrás que erraram. Por erro deles, nós erramos hoje aqui. Por inconsequência e vaidade deles, nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vivendo a consequência de anos e anos em que a igreja se omitiu. Hoje o que nós estamos vivendo é a omissão da igreja, porque a igreja deveria ser, e não foi. Desobedeceu quando tinha que obedecer, deixou de ouvir quando ela tinha que ouvir. E aí a soberba entrou no coração, aí a vaidade entrou no coração, e durante anos nós vivemos a desobediência e a vaidade. E talvez nós estamos aqui como Daniel, para orar e pedir perdão a Deus pelos nossos antepassados, pelos homens e profetas que deveriam ter proferido e falado e vivido, e que não viveram. Então Daniel, ele começa a orar. Em sua oração, Daniel adorou a Deus, confessou o pecado de Judá. A oração de Daniel nos ensina que em uma oração genuína envolve confissão de pecados. Ele está pedindo perdão e não é pecado dele, não era ele que estava em pecado, mas agora ele se colocava na posição de pecador, porque só um pecador sabe pedir perdão. Não tem como você pedir perdão se você não pecou, mas você precisa entrar na situação deles, para entender eles. Então hoje, talvez a gente não consegue entender as pessoas,
porque nós não entramos na situação dele. E aí nós passamos o quê? A julgar as pessoas. Daniel podia julgar aqui Israel, mas ele agora se faz pecador por conta do seu povo. Daniel confessou ao Senhor que o povo, do qual ele também fazia parte, havia transgredido a lei. Ele admitiu que a única coisa que o povo realmente merecia era a manifestação da justiça divina em resposta ao seu erro. Algumas pessoas perdem tempo em suas orações tentando se justificar diante do Senhor, quando elas deveriam se confessar. Eu tive a oportunidade de falar com 2 pessoas esta semana, e com as 2 pessoas eu falei a mesma coisa. Uma pessoa em um estado de aflição muito grande, de desespero total, e ele disse para mim: eu já não sei o que fazer mais. Eu não sei o que fazer mais. E eu disse: é nesta hora que você precisa entrar no seu quarto e falar assim: Deus, vem aqui agora, porque nós vamos ter uma conversa séria. Eu preciso ter uma conversa séria com você. Talvez as pessoas vão dizer assim: nossa, mas quanta arrogância sua. É assim que você fala com Deus? Deus sabe que eu não estou sendo arrogante, eu só preciso de um momento, porque eu preciso me ver nele. Quando eu estou dizendo bem aqui que não vamos ter uma conversa séria, não é sobre ele, é sobre mim. O que eu estou fazendo? Por que eu cheguei num ponto de desespero? E eu disse para ele: eu vou te dizer uma frase que um dia eu ouvi a Deus no meu pior momento. O Senhor me disse: o homem desesperado, qualquer proposta serve. Ele disse: ô louco, o que é isso? Eu falei: isso é para louco mesmo. Só louco entende isso. Eu falei: porque no momento de desespero, você está tão desesperado que qualquer coisa que te oferece, você quer. E você pega achando que está certo. Se alguém chegar no seu momento de desespero e dar veneno para você e dizer: toma, que vai ser a melhor coisa que você vai fazer, você toma. Então, primeira coisa é tirar esse desespero de dentro de você. Porque você não está desesperado porque as coisas não estão indo. Você está desesperado porque você fez coisas erradas e você não consegue resolver os problemas. Então aprenda a ouvir a voz do Senhor. Porque certamente, como um pai ama o filho, por mais besteira que o filho tenha feito, o pai nunca vai dizer para ele: se mata. O pai sempre vai estender as mãos. Então Deus também vai estender as mãos para você. E eu pude falar para outra pessoa a mesma coisa. Chama Deus para uma conversa séria. Mas ouça o que Ele tem para te dizer. Então é nesse momento, queridos, essa oração de Daniel, acredito eu que ele deva ter feito isso. Vem aqui, Senhor, preciso ter uma conversa séria com o Senhor. O que é que está acontecendo? Onde que está errado? Senhor, eu não estou fazendo nada errado, eu cumpro tudo que o Senhor está me dizendo, eu obedeço em tudo. E Deus disse assim: verdade, o erro não está em você, o erro está nos seus pais, o erro está nos seus profetas, o erro está nos juízes.
O que eu devo fazer então? Eles não vão pedir perdão. Pede por eles. Então, queridos, nós precisamos pedir perdão pelo nosso país. Nós precisamos pedir perdão pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa igreja, pelas pessoas que passaram por aqui antes de nós. Não estou nem julgando igreja, nem falando de igreja, mas pode ter pessoas que passaram antes até da outra igreja. Será que dá para a gente parar e pensar? Talvez seja por isso que ela fechou. Uau! E aí nós estamos chorando porque está difícil? Será que não é o mesmo Espírito que está querendo fechar? Está na hora de nós clamarmos, queridos, como Daniel clamou, e dizer: Deus, eu não tenho nada a ver com o que fizeram aqui antes. Eu não sei quem esteve aqui primeiro do que nós, mas qualquer que tenha sido a coisa que fizeram, ou que pensaram, ou que agiram, Senhor, nós não temos nada a ver com isso. Anula tudo isso e abra as portas, porque nós estamos cansados. Chega uma hora que cansa, queridos. Nós não estamos desanimados, nós estamos cansados. Chega uma hora em que a gente não duvida de Deus, mas a gente duvida daquilo que a gente falou, porque parece que aquilo que nós cremos e falamos, a gente não vê resultado, e é como se nós não tivéssemos credibilidade nenhuma. E agora, é o que eu disse lá no começo, as decisões, a gente não sabe se foi Deus ou se foi a gente, e a gente começa a ficar em dúvida. Por isso eu tenho pedido: Deus, devolva a nossa honra. Honra tudo aquilo, porque eu continuo crendo em tudo que o Senhor me disse. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E nenhuma das coisas que eu fiz porque eu queria para mim. Tudo foi planejado e esperado em Deus. E aí você vê como nós não sabermos que é Deus. Como? Se tudo que a gente faz é de excelência. Se quando você vê alguém subindo no teclado, por fora bonito, tudo perfeito, mas por dentro tudo arrebentado. Você vê o pastor sentado, está tudo bonito, mas por dentro. Mas é nessa hora que Deus extrai o nosso melhor. Porque não tem nada de mim aqui. O que tem de mim aqui? O que tem de você aí? Então nós vemos que Deus está aqui, porque essa é a excelência de Deus. Talvez vocês, se eu perguntar, vocês também não queriam. Talvez nem queriam estar aqui hoje. Talvez a luta, o cansaço é tanto. As meninas ali da mídia, talvez. Poxa, mas de novo. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus em que nós nos apaixonamos por Ele. Que a hora que tudo conspira contra nós, a hora em que vem ao nosso coração e ao nosso pensamento
de parar, de desistir, de deixar. E Deus diz: como? Se tudo que vocês têm, tudo que vocês fazem é de excelência. Vocês não fazem nada de qualquer jeito. Então não tem como ser de homem. Por mais que nós procuramos aqui alguma coisa para dizer isso aqui, foi o homem que fez. Não tem. Não tem nada em nós mais. Nós estamos que nem a cana sendo espremido. Já só está o bagaço. Mas ainda, se você apertar mais um pouquinho, sai um caldinho. Ainda sai um caldinho ainda. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar. Orem agora. Comece a orar, queridos. Tua presença, Pai, assim como Daniel orou ao Senhor, que presença, e ele começou a olhar, Senhor, para tudo que tinha acontecido. nesse lugar. E ele começou a entender, Pai, que havia pecado. O povo tinha pecado. Os profetas haviam pecado. Os juízes tinham errado. Pai, nós não estamos aqui querendo dizer que nós somos maiores ou melhores do que ninguém. Mas, Senhor, nós te pedimos perdão pela igreja, Senhor. Quantos anos a igreja vem errando e vem pecando contra Ti? Há quantos anos, Pai, a igreja não dá mais ouvidos a Ti? E nós agora, Senhor, como igreja, te pedimos, perdoa, Senhor, eles. Nos perdoa também, porque nós fizemos parte disso. Muitas vezes, Senhor, nós vivemos aquilo. Pai, eu te peço perdão, Pai, por esse ambiente aqui que nós estamos. Nos traga a revelação das coisas que estão ocultas aqui. E agora nós quebramos todo o vínculo, Senhor, espiritual que possa ter. Todo pacto, Senhor, que fizeram. Todo pacto que foi feito. As pessoas que passaram e antecederam este lugar. Nós te pedimos, Pai, perdão. Que o Senhor quebre agora toda a maldição. Que o Senhor cesse toda a contenda, toda a luta. Todas as lutas que passaram, todas as contendas que viveram neste lugar, sejam despedaçados agora, Senhor. Seja quebrado agora, Senhor. Meu Deus, nós colocamos nas Tuas mãos o nosso passado. Nós colocamos a nossa vida, Senhor. Nós colocamos, Senhor, a nossa fragilidade, a nossa dor, a nossa angústia. Pai, prepara-nos um cordeiro, Senhor, para Ti. Prepara, Senhor, um cordeiro para o sacrifício. Pai, o cordeiro que nós estamos dizendo, Senhor, não tem nada a ver com o material, Deus. Nós estamos te pedindo um cordeiro espiritualmente dizendo, assim como o Senhor preparou a Abraão um cordeiro. Senhor, como estava o coração de Abraão naquele momento? Pesado, angustiado, desesperado. Mas ele estava determinado, Senhor.
Por isso, Pai, eu entrego nas Tuas mãos tudo aqui, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos o louvor. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, todos os grupos de mídia, de mulheres, de homens, de crianças, de jovens, de adolescentes. Pai, eu entrego tudo diante do Senhor, meu Deus. Pai, as falhas, as nossas falhas, a nossa vaidade, o nosso orgulho, Deus, eu apresento diante do Senhor, meu Deus, para que o Senhor quebre tudo aquilo que precisa ser quebrado. Como um vaso, Senhor, trincado que não serve para nada. Quebra ele, Senhor, mas dá um vaso novo, Senhor, para o lugar daquele quebrado. Então nos traga, Senhor, isso agora. Desperta, Deus, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão parados, aqueles que estão, Senhor, longe. Eu tenho pedido para o Senhor enviar, Pai, pessoas, não, Senhor, para fazer uma aglomeração ou uma multidão, mas homens e mulheres que estão dispostos a deixar tudo por Ti, meu Deus, a Te amar, Senhor, a estar apaixonado pelo Senhor, assim como nós estamos. Precisamos, Senhor, precisamos de homens e mulheres capacitados para que a igreja se desenvolva, homens de teologia, mas de uma teologia sadia, de uma teologia, Senhor, que vem de Ti, Pai. Homens e mulheres que estão dispostos a trabalhar e a fazer, a organizar, Pai. Traga, Senhor, a organização. Traga os homens e as mulheres que vão fazer, não vão atrapalhar, Deus. Aqueles que vêm no meio, Senhor, como joio para querer destruir o trigo, Pai, esses o Senhor impeça. Mas traga, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, os recursos que a Tua igreja precisa, Senhor, para se manter em pé, para se manter viva. Envia-nos, Deus, homens e mulheres dispostos a investir nesta obra, Senhor, a ofertar, a dizimar, Deus, para que estas portas permaneçam abertas. Homens e mulheres, Pai, que estão dispostos a se entregar a Ti com um coração puro, um espírito reto, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nos enche da Tua graça e do Teu poder. Traga esse avivamento que nós estamos Te pedindo. Não é um avivamento de moveres, é um avivamento de transformação, aonde homens e mulheres entrem nesse lugar e sejam transformados em tudo, Senhor. Não é apenas em umas coisas, não é apenas na aparência, mas é na alma, é no espírito, Senhor. Ei, Pai, o Senhor falou que era para nós fazermos. Nós estamos cansados, mas estamos dispostos a fazer, Deus. O Senhor disse que era para nós sermos casa de resgate. Estamos aqui, Deus. Só nos orienta e nos dá, Senhor, a direção. O Senhor disse que nós 7 geraria 7. Estamos aqui, Senhor, faça isso. O Senhor me disse que há uma essência neste lugar, aonde muitos viriam para serem curados. Pai, eu não estou Te cobrando e nem Te lembrando de nada, mas eu estou dizendo isso porque isso me fortalece, isso me faz continuar crendo no Senhor, nas Tuas promessas. E o Senhor disse de tempo, nós estamos esperando, Senhor. Se é tempo,
Então, Senhor, faça, Senhor. Faça, Senhor. Faça, Senhor. Faça, Senhor. Sopra, Espírito Santo, sopra, sopra sobre nós. Sopra sobre esta cidade chamada Bauru. Quebra, Senhor, todo o pecado. Tudo, Senhor, tudo. Todo o mal que existe, Senhor, seja despedaçado. Tudo aquilo que amarra e que oprime a vida das pessoas e impede as pessoas de vir. Pai, agora sopra, Senhor, um vento impetuoso. O mesmo vento, Senhor, que Tu soprastes sobre o Teu povo depois de 50 dias da Sua ressurreição, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Sopra um avivamento. O avivamento que mexe com o nosso caráter e com a nossa vida, que mexe com o nosso espírito, Senhor. Nos traga de volta, Senhor, a alegria de fazer tudo, Senhor, de novo. Obrigado, Senhor. Assim como o Senhor enviou um anjo para Daniel, envia-nos, Senhor, um anjo também, para falar conosco, para trazer o Seu recado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem alguém vivo aí? Sobrou alguma coisa? Amém. Vamos encerrar. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por essa palavra, mais uma vez. Mais uma palavra, Senhor, que sai de dentro da gente, a gente nem sabe que tem isso. Mas obrigado, Deus. Teu amor é muito grande, Teu amor é imensurável. Obrigado por nos amar primeiro. Obrigado, Deus, por nos escolher. Obrigado por nos separar. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém, Jesus. Deus abençoe. Está encerrado. E olhos pra te contemplar, dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração